Lei de Lenz. Objetivo: entender a lei de Lenz e seus efeitos. Antes de começar a explicar a lei de Lenz, vamos executar uma atividade simples. Pegue um tubo de cobre, que é condutor, mas não magnético. Jogue um pedaço de aço para baixo através do tubo. Ele cai rapidamente sob o impulso da gravidade. Agora, através do mesmo tubo de cobre, jogue um ímã. Você verá que o ímã cairá bem lentamente. Por que isto acontece? Este fenômeno pode ser explicado como a lei de Lenz. Não, você percebeu esse experimento inicial aqui, que você vai ver no vídeo? Por exemplo, quando você joga materiais diferentes, por exemplo, o primeiro material não tem campo magnético. Então ele está circulando por um tubo de cobre, por exemplo, o tubo de cobre vai criar lá no tubo de cobre um campo magnético. Quando você joga um ímã no ferro, não tem ímã, não tem campo magnético. Então você presta muito bem atenção. No final do vídeo você vai ver o experimento de novo. Quando o polo norte de um ímã em barra se aproxima de uma bobina, o campo magnético se alinha e, por isso, o fluxo magnético ligado à bobina muda. Isto aumenta uma força eletromotriz, de acordo com a lei de Faraday de indução eletromagnética. Esta força eletromotriz induzida, por sua vez, gera uma corrente na bobina e ela flui no sentido anti-horário. Aqui, o movimento das agulhas indica o fluxo da corrente convencional. Esta corrente induzida, por sua vez, gera seu próprio campo magnético, de modo que este lado da bobina, voltado para o polo norte do ímã em barra, age como o polo norte do campo magnético induzido. Assim como os polos se repelem entre si, o campo magnético secundário tende a se opor na aproximação de um ímã em barra e a energia mecânica gasta ao sobrepor esta força repulsiva é convertida em energia elétrica. De modo semelhante, quando o ímã se afasta da bobina, a corrente induzida flui no sentido horário, transformando o final da bobina, em frente ao ímã, no polo sul. Portanto, o polo norte do ímã tem que sobrepor a força de atração entre o polo sul do campo magnético induzido e o polo norte do ímã em barra. Novamente, a energia mecânica necessária para sobrepor a atração é convertida em energia elétrica. Deste modo, vimos a direção da corrente e do campo magnético e o movimento para frente e para trás do ímã em barra. A partir disso, podemos ver que uma força eletromotriz induzida gera uma corrente em uma direção tal que o campo magnético secundário induzido se opõe ao campo magnético, induzindo a corrente. Isto é conhecido como lei de Lenz. Para verificar a declaração acima, imagine por um momento que o polo norte de um ímã que se aproxima da bobina induz uma corrente que flui no sentido horário da bobina. Como resultado, a extremidade da bobina, voltada para o ímã, se torna o polo sul. Assim, devido à atração inerente entre os polos desiguais, o ímã será automaticamente pressionado na direção da bobina, sem desprender qualquer energia mecânica, o que significa que a energia elétrica pode ser produzida sem executar qualquer trabalho mecânico. Isto viola a lei de conservação de energia. De fato, para satisfazer a lei de conservação de energia, é essencial que a corrente induzida flua nesta direção, e este efeito magnético produzido pela corrente induzida vai se opor ao campo magnético externo. Neste caso, o movimento relativo do ímã em relação à bobina induz a força eletromotriz nesta direção, de forma a se opor à aproximação ou retirada do ímã. Agora, vamos voltar ao exemplo que consideramos no início. Neste caso, o ímã cai bem lentamente, porque o tubo de cobre adquiriu um campo magnético modificado com o ímã em queda. Este campo magnético modificado induz corrente no tubo de cobre. A corrente induzida no tubo de cobre, quando gira, produz seu próprio campo magnético, que se opõe ao campo magnético do ímã em queda através dele. Por isso, o ímã cai bem lentamente através do tubo de cobre. Tá vendo? Você percebe, por exemplo, se o campo magnético não fosse oposto, o ímã não frearia.
Então, por exemplo, tanto que agora, através desse experimento, você tem certeza da lei de Lenz, que quando ele cria um campo magnético, o campo magnético criado, ele se opõe, ele tem sentido contrário ao campo que originou ele. Os dois vídeos estão no YouTube, viu? Aí você pode consultar depois. Agora você vai ver a lei de Faraday. Tem uma perímetro, tem a bobina, polo norte de um ímã aproximado. Isso aqui, ó, eu coloquei para você ver a questão da. Você vê que tem tudo a ver gerador, transformador, motor. Isso aqui, na verdade, ó, nem é o gerador, nem é o transformador ainda, é o gerador. Tá vendo que quando você tem uma bobina que se aproxima do campo magnético, aí você faz com que o campo magnético corte as bobinas que estão ali, ó, no sentido, ou tanto faz você entrar ou sair do ímã, você também que você gera uma corrente aqui nas bobinas, aqui, ó. Aqui na bobina aqui, ó, gera só de você aproximar o campo magnético lá dentro, o campo magnético está no ímã, corta as bobinas que estão aqui dentro, ó, que gera uma tensão ali, gera uma corrente. Tá vendo? Olha lá, ó. Vai e vem, ó, positivo, negativo. Vai repetir o experimento, mas com LEDzinho agora lá, tá vendo? Ó, você entra e sai. Vem que você gera uma tensão. Agora você vai ver o princípio de funcionamento do transformador. Aí você pode ver que as duas bobinas separadas, ó, você vê que não tem contato físico entre essa bobina aqui, ó, que ele vai aplicar a tensão na pilha aqui, ó, nessa bobina. Você vai perceber que quando ele varia a tensão, ó, aqui, lembra que eu te falei lá nos slides anteriores, tensão contínua não gera. Para você gerar você induzir uma tensão em corrente contínua, você tem que variar ela. Ela está variando, ó, você liga, desliga, liga. Aí você consegue variar a tensão, aí você consegue induzir uma tensão no secundário. Também que não tem contato físico, é o campo magnético que você varia aqui através do ligar e desligar, você gera um outro campo aqui nessa bobina, tá vendo aqui, ó? Que ele vai defletindo. Aí no ligar e desligar, ó, você provoca uma variação. Precisa da variação para ter indução eletromagnética. Você só encostar lá, ó, você pode ver que não acontece nada. Ele encosta e ele fica parado, você vê que não acontece nada. Se você ficar assim encostado lá, tá vendo? Tem que variar. Na prática a gente faz esse experimento aqui, ó. Tá no laboratório lá do instituto. Mais na frente você vai ver outro vídeo, mas com corrente com tensão alternada. Esse vídeo aqui, ó, foi produzido pelo professor Eloir de Carli, tá no YouTube. Se você quiser ver de novo, você vai lá.